Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Pai, obrigada por tudo. Que assim seja. Boa noite. Alô, tá saindo aí? Tá? Tudo certo? Então tá bom. Boa noite aos nossos irmãos de casa que estão chegando, aos nossos irmãos encarnados e aos nossos irmãos desencarnados. Estamos aí caminhando mais para o final do mês, mais uma segunda que estamos reunidos, graças ao Pai, podemos estar aqui continuando vencendo as nossas provas, as nossas expiações, e ao lado dos nossos irmãos desencarnados, que nos amparam, nos protegem, e aqueles também que estão aqui para poder, como nós, aprender um pouco mais do Evangelho. E nós continuamos o capítulo 11, né, nas instruções dos Espíritos. E hoje, nós vamos aprender, né, entender sobre o egoísmo. Então, o nosso irmão Pascoal, 1862, nos traz a sua instrução. Desculpem. Quem nos traz a instrução é Emmanuel, em Paris, 1861. Ele diz assim: o egoísmo, essa chave da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E é aos Espiritismo que está revelada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, suas coragens. Digo coragem, pois é preciso, coragem para vencer a si mesmo, que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra.
é a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava a mão dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessas lepras no coração humano, que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e de se desimpedir o caminho das sargas que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e por isso é preciso, primeiro, expulsá-la dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Olha o que ele nos traz. Acho que a gente não tinha que falar nada, só refletir no que ele está nos dizendo aqui. O egoísmo é a chaga maior. E como é, né? Ele traz o exemplo aqui de uma pessoa justa, certa, e a outra, sabendo que era justa, que era certa, deixa aí, por ambição, pelo poder. Olha que egoísmo, não estender a mão ao outro. E mais, o que ele nos traz aqui é que nós precisamos vencer a nós mesmos. Será que nós somos egoístas? Vou ficar legal com o óculos, hein, Tiago? Será que nós somos egoístas? Será que o egoísmo ainda impera em nós? Com toda certeza. Com toda certeza. Quando isso, eu leio e reflito em relação ao que coloca, de quando nós deixarmos de sermos egoístas, quando nós curarmos essa chaga em nós, isso não está longe. O Espiritismo tem como trazer essas informações. Vamos acordar, gente. É a hora chegada. Vamos tirar isso de nós. Vamos apagar isso de nós. Que nós deixamos, muitas vezes, de fazer a caridade, de compreender a caridade, de agir como cristãos. O que é agir como cristão? É fazer aquilo que Jesus veio fazer. Uma das coisas que eu estava ouvindo hoje, não terminei de ouvir, porque eu falei, é falta de compreensão e de lógica. Porque Jesus disse, eu vim para tirar o pecado do mundo. Que pecado do mundo? Se nós ainda estamos pecando. Então quer dizer que se Jesus veio, tirou o pecado do mundo, nós não fazemos mais pecado nenhum? Não. Jesus veio para nos ensinar como ficar sem o pecado. E o egoísmo é um deles. Quando Jesus foi egoísta? Quando Jesus só fez para si? Quando Jesus deixou de fazer para o outro? Nunca. Nós deixamos de fazer para o outro. Ah, estou cansado. Acho que isso agora não. Ah, depois eu vou ver isso. Ah, não, primeiro eu, depois ele. Não, deixa eu ver se primeiro serve de mim, se servir embora. Enfim, nós somos egoístas em vários momentos e em várias coisas. E quando nós somos egoístas, nós esquecemos de fazer o principal. Amar o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos. Aí vem essa colocação. Como eu posso amar o próximo se eu não me amo? Porque se eu sou egoísta, eu não me amo. Ah, eu me amo. Ama? Como você ama
se você não estende a mão ao próximo, se você não compreende o próximo, se você não perdoa o próximo, como você ama? Mas eu amo Deus. Como você ama Deus? Se o teu egoísmo não deixa, porque você pede para você e não pede para o outro. Porque você só lembra de Deus quando você precisa para você. Quando a dor está em você. Quando a dor está em mim, eu lembro do Pai. Quando a dor está no outro, eu não lembro de pedir para o Pai pelo outro. Como assim? Então nós não amamos Deus e nem amamos a nós mesmos. Olha como nós ainda somos atrasados. E ó, como aqui ele está dizendo, Emmanuel, que o Espiritismo está abrindo os nossos olhos para dizer, saia desta situação. Busque se corrigir. Ninguém tem que sair daqui branco, puro, um espírito elevado. Não, nós estamos no caminho para isso. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém faz por onde. Todo mundo quer estar ao lado do Pai, porque acha que a existência é uma só, que eu vou fazer um favorzinho para o outro, que Deus vai me perdoar porque Ele perdoa, e quando eu morrer, não, você foi bonzinho, vem para mim. Cai a real. Mais uma vez, o Espiritismo está aqui dizendo que não é desta forma que a coisa acontece. Feliz somos nós que estamos aprendendo que para ver Deus, nós precisamos nos purificar. Nós precisamos tirar o que é de ruim em nós. Será que eu ainda consigo olhar para aquele que eu odeio, que eu tenho raiva, que eu tenho ira, e ele me pediu um favor, um copo d'água, um copo de comida, e eu dar de bom grado? Será que eu ainda tenho capacidade para fazer isso? De esquecer o ódio, de esquecer o que fizeram de mal, de esquecer tudo o que fizeram por mim, e dizer, meu irmão, estou aqui para que você precise. Quem ensina isso é o Espiritismo. Aí falam assim para nós, quem é espírita é louco, porque aonde já se viu eu te maltratar e você me perdoar? Onde já se viu eu não ter a revanche para com o outro? Nós precisamos aprender que dói no outro quando ele sofre. Nós sentimos uma pontinha, coitado. Mas dói em nós quando nós sofremos. E nós não entendemos que o nosso sofrimento é a nossa melhora. Nós entendemos que quando nós sofremos, é o pai que não ama. É o pai que não gosta de mim. É o pai que prefere outro. É o pai que... Será que as minhas atitudes não levaram eu a sofrer? Não levaram eu a ter um sofrimento na qual foram atos meus? Dentro do meu egoísmo? Dentro da minha falta de cristianismo? Dentro da minha fé em acreditar que veio um ser iluminado nos mostrar como é e achar que ele nos livrou do mal? Será que nós precisamos ter a lógica? Será que nós precisamos ter o pensamento concreto? Será que nós precisamos tirar a venda dos olhos? Porque não dá mais para sermos guiados. Nós precisamos buscar o questionamento do que é certo e do que é errado. Se nós temos várias vidas, e essa vida é nos dada, temos que aproveitar o máximo possível. E se nessa vida eu estou tendo a oportunidade de entender que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que buscar me purificar, por que eu vou deixar para a próxima? E ai de nós da próxima. Ai de nós da próxima. Eu caí na inteligência de perguntar para o irmão. Irmão, essa vida está difícil. Essa vida está difícil. Então quer dizer que na outra, ela vai ser melhor? Depende. Depende. Será que na outra, você vai ter liquidado todas as suas falhas passadas? Será que na outra, você não tem que acertar com ninguém
alguma coisa que você deixou de fazer? E por que que eu tenho que continuar fazendo o errado, deixando de fazer o certo, para continuar levando os meus sofrimentos cada vez mais para frente e cada vez mais pior? Porque Deus é bondade. Deus é amor. Deus não desampara seus filhos. Porque a lição é dada. Se você olha para o teu irmão como a você, com amor, com carinho, e faz a caridade, muitos erros nossos, de vidas passadas, são perdoados. São perdoados. E nós estamos fazendo o quê aqui? Brincando de viver? Se eu estou tendo a oportunidade, e eu fico assim, ó, eu não tenho ainda preparo para ser um anjo da guarda, porque eu acho que já tinha ficado doido. Eu já tinha largado mão, falei, ó, põe outro porque não dá. Porque o que nós fazemos, eles nos fala, ajuda, a gente vira as costas e sai andando. O caminho é esse, a gente pega aquele. Não faça isso, a gente faz. Porque nós preferimos o prazer para nós. O prazer da matéria. O prazer do sabor. Porque nós, Deus, na sua infinita bondade, nos fez esquecer o que é a verdadeira vida. Que é o verdadeiro paraíso. Que quando nós estivermos melhor e tivermos a oportunidade de dizer, só reencarno se eu quiser. Já pensou? Quando nós estivermos nesse grau? Tenho nada mais para pagar com ninguém. Estou tudo kit. Agora, eu só vou reencarnar para poder ajudar meu irmão. Minha irmã que ficaram lá para trás, ó. Eles não me acompanharam. Vou lá dar uma força para eles. Como é que eu posso entender que numa única existência, com o egoísmo que eu tenho, com olhar para o outro de diferença, para olhar para o outro sem ter um pingo de piedade e dizer que eu realmente evoluí e vou ver Deus? Jesus foi exemplo simples e puro. E eu gosto de lembrar disso, que Jesus não tinha um travesseiro para pôr a cabeça para dormir. Você não é rei? Meu reino não é deste mundo. Eu posso, eu não. O Pai pode, em 3 dias, construir tudo isso, se vocês destruírem. Olha o poder que o nosso irmão tinha em nosso planeta. E hoje, muitos fazem o contrário. Eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero ganância para se sentir no alto. E esquece daqueles que são mais necessitados, que são necessitados porque estão vencendo suas provas e as suas expiações, e nós que temos condições, podemos colaborar para que vençam e evoluam um pouco mais. Então ele traz muito bem essa reflexão, né? Esse ensinamento do egoísmo. E Jesus foi que nos deu o exemplo da caridade. Jesus não andava com os ricos. Jesus andava com os mais necessitados, com os ladrões, com os leprosos, né? Jesus andava com aqueles que realmente precisavam. Jesus teve a opção de ser chamado médico. Ele pediu para ser chamado o quê? De mestre. Porque ele veio para nos ensinar como fazer o caminho certo para chegar ao Pai. E nós estamos aqui com a felicidade de estarmos aprendendo um pouco mais na matéria e podermos usar isso tudo na matéria. Se nós pudéssemos entender a logística, palavra essa que não existia anos atrás, para nós estarmos no corpo que estamos, na família que estamos, com as pessoas que estamos, gente, e fazer
dessa vinda, um turnê, é perder a oportunidade de crescer e evoluir. Nós nos cansamos muito. Ai, estou cansado. Ai, como eu estou cansado. Cansado do quê? Aí teve um conhecido que disse assim: eu sou a favor da pena de morte. Tem que matar. Sabe por que é a favor da pena de morte? Porque não é na tua casa que está o problema. Porque quando for com você, você vai ser a favor da pena de morte? Quando você estiver inocente, sem dever, como Jesus, inocente, sem dever, e te colocarem para morrer? Será que você vai ser a favor da pena de morte? Quantos inocentes morreram com a pena de morte sem dever? E um exemplo que a gente tem todo mundo na mente: Jesus. Não devia nada, muito pelo contrário, da forma que foi eliminado. Podemos colocar dessa forma. E aí nos traz Emmanuel a colocação simples. Não só Emmanuel, como tantos outros que nós já estudamos, já lemos aqui. Vamos amar o próximo. Vamos amar a nós e da forma que amamos, amar o próximo. Vamos ter fé. Vamos perdoar. Vamos deixar o egoísmo de lado, que esse câncer que muitas vezes nos impede de ajudar o outro, de auxiliar o outro, de estender a mão para o outro e até mesmo de fazer uma prece para o outro. Porque olha aí, simplesmente, e encerrando, quando nós fazemos as nossas preces, a maioria pensa em todos da família, mas não pedem para aqueles que não conhecem. Como milhões já morreram, muitos estão morrendo, vão continuar morrendo, sem saber o porquê que morreram. Olha a situação que esse planeta está vivendo. Será que nós estamos pedindo para o Pai para que possa olhar por esses que estão deixando a vida, sequer saber o porquê? E assim, nós temos que lembrar, e eu acho que fica mais fácil de nós aprendermos. Quando eu quiser algo, eu gostaria de pensar assim: Pai, eu preciso? Não, o outro precisa. Não toma. Quando eu for comprar algo, um exemplo para mim, e olhar para o meu guarda-roupa, por exemplo, e dizer: eu não preciso, mas aquele precisa, nós estaremos começando o progresso de evolução espiritual. Que assim seja. Posso dormir em paz? Alguma pergunta, alguma dúvida? Que assim seja. Aos nossos amigos de casa, muito obrigado pelo carinho. Marcelo, Vernilho, Raif, a Ronilda, a Dona Dolores, Thiago, está aqui. Dona Dolores, Thiago está mandando um abraço. A Marta Adão, que sempre está conosco, muito obrigado pela visita, viu, Marta? Ficamos muito felizes com a sua presença. Marilise, que sempre está conosco, muito obrigado, Marilise. Kênia também está nos assistindo, muito obrigado, Kênia, pelo carinho. Janaína Peterson, conhece a Janaína Peterson? É a nossa Janaína, obrigado, Janaína. Estamos esperando sua visita, viu? A Rosângela Danta, ô Rosângela, um forte abraço no coração, viu? Tudo fica bem, viu? Nós estamos aqui em prece, tudo vai ficar bem. Sueli Barbosa, a Suelen Barbosa, muito obrigado, Suelen, pelo carinho. Maria Inês, muito obrigado, Maria Inês, também por sempre estar conosco, viu? E assim, aqueles irmãos que não entraram, mas que nos acompanharam, um forte abraço. Aqueles que vão entrar depois da live, porque não têm condições de agora, nosso muito obrigado, nosso forte abraço. Mais alguém? A Priscila, muito obrigado. O Danilo, muito obrigado, Danilo.
Aldinho, também muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, um pouquinho a mais. Tá? Nós estamos sempre fazendo os estudos na segunda do Evangelho segundo o Espiritismo, na quarta-feira da Gênese e na sexta-feira do Céu e Inferno. Sejam sempre todos bem-vindos. Tá bem? Alguém quer fazer o encerramento? Não? Então vamos encerrar esse estudo dessa noite, elevando os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, a toda a espiritualidade que nos ampara e nos protege. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos ofertado. Obrigado, Pai, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos juntos reunidos em seu nome, aprendendo um pouco mais de vossos ensinamentos. E assim, Pai, olhar por esse planeta, onde tantos irmãos estão deixando sua morada carnal para poder voltar ao mundo espiritual de forma tão triste, tão assustadora. Abraçai-os. Olhai, Pai, por aqueles que ainda estão vencendo suas provas e expiações, nos asilos, nos orfanatos, na penitenciária, nos hospitais, nos leitos domiciliares. Olhar por todos aqueles que rogam por vós, Senhor, e também por aqueles que também não o conhecem. E assim, Senhor, com esse pensamento voltado a Ti, de gratidão, implorando o seu amparo e proteção a todos, nós fazemos a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até quarta-feira com o nosso irmão Tiago, com o estudo da Gênese. Que assim seja.